A paz do Senhor Jesus, a todos nossos irmãos em Cristo, todos aqueles que nos ouvem nesta noite, que Deus possa estar abençoando a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco, né? Nós nos alegramos na presença do Senhor porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e nós estamos alegres pela misericórdia do Senhor, né? Então, mais um dia que o Senhor nos proporciona, mais uma oportunidade de nós podermos estar transmitindo uma palavra da parte do Senhor aqui por este canal. Eu espero que a palavra do Senhor possa confortar, consolar o seu coração nesta noite, possa ir de encontro com a sua necessidade, em nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos muito alegres por tudo que o Senhor nos tem concedido, tá? Pela bênção que o Senhor nos tem proporcionado, nós nos alegramos a cada dia na presença do Senhor. Ainda que nós passamos por dias difíceis, mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está conosco, né? Nós sabemos que o Senhor, Ele está sempre pronto a nos ajudar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, nesta noite, enquanto os demais irmãos aí vão se chegando, se conectando, né? Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Quero convidar você para nós orarmos nesta noite, orar para que Deus abençoe e fale conosco, né? Através da palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vamos orar para que Deus abençoe e dirija em tudo. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, né? Orar para que Deus abençoe os governos, tá? Vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos governadores, pelos prefeitos, para que o Senhor dê sabedoria a eles para resolver isso, né? Nós não queremos que haja conflitos, mas queremos que eles possam chegar em acordos para a melhor decisões, as melhores decisões para o povo, para a população de um modo geral, em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir que o Senhor guarde, que o Senhor abençoa, que o Senhor dê sabedoria em nome do Senhor nosso Deus, né? Então vamos orar neste momento, irmãos. Vamos pedir, Senhor, que esta palavra possa alcançar o coração das pessoas, né? Que todos possam se alimentar através da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos inclinar as nossas cabeças, fechar os olhos, aonde você estiver, ore ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu louvo o teu nome e te agradeço, meu Deus querido, pela bênção desta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido de transmitir a tua palavra, Senhor, a todos aqueles que podem nos ouvir através deste canal. Pai querido, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada lar, cada local que a tua palavra tem entrado neste momento. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa conduzir em tudo, que a palavra do Senhor seja um alimento para a vida de cada um daqueles que ouvem, ó Pai. Queremos pedir a tua paz, queremos pedir a tua direção. Meu Deus, eu sei, o Senhor está sentado sobre o trono. Isso quer dizer que o Senhor exerce o teu governo. E, ó Pai, nada acontece sem a tua permissão. Portanto, ó Deus, eu quero orar, quero pedir ao Senhor, venha abençoar as nossas autoridades, meu Pai. Quero pedir que o Senhor abençoe, dê sabedoria ao presidente da República, ao Jair Bolsonaro, que o Senhor dê sabedoria a ele, também aos nossos governadores de cada estado, Pai, aos nossos prefeitos, meu Deus. A tua palavra diz que nenhuma autoridade é dada a ninguém se não vier do céu. O Senhor é quem constitui, ó Pai, as autoridades. O Senhor é quem levanta. Ó, meu Deus querido, eu quero pedir que o Senhor dê graça. A tua palavra determina nós orarmos por eles, ó Pai. E é isso que nós estamos fazendo nesta noite. Abençoa, dê graça, dê sabedoria, que o Senhor dirige e conduza em tudo a cada um, ó Pai. Não para que as pessoas venham fazer aquilo que é melhor aos seus próprios interesses, mas aquilo que é melhor ao teu povo, às pessoas, ó Pai. Porque todos nós somos ovelhas do Senhor, ó Pai. Então nós estamos debaixo dos teus cuidados. Ó Deus, eu peço a tua bênção, a tua direção e o teu cuidado sobre nós. Fala conosco nesses momentos que iremos meditar na tua palavra. Eu peço e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós nesta
nesta noite em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, tá? Nós vamos meditar. Estava orando ao Senhor sobre uma palavra para transmitir aos irmãos nesta noite, a todos aqueles que nos ouvem, né? Você que já é evangélico, você que é do mesmo ministério ao qual nós servimos ao Senhor nele, na Igreja Batista Filadélfia, do Ministério de Jundiaí. Amém, que Deus te abençoe. Se você é de algum outro ministério, seja bem-vindo, tá? Talvez você serve a Deus em alguma outra igreja. Você é nosso irmão em Cristo, tá? Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos a Cristo, o Salvador, em nome de Jesus Cristo. Talvez você que não é evangélico ainda, seja bem-vindo também à palavra do Senhor. Ela há de falar ao seu coração, em nome do Senhor nosso Deus, né? Lembrando que o Senhor é o Deus de todos nós, tá? Ele tem o prazer de cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Nós vamos meditar um pouco, tá, na palavra do Senhor, e o assunto que nós vamos falar a respeito de Cristo, aquilo que Cristo é para nós, aquilo que Cristo ele quer fazer em nossas vidas. Mas para falar de Cristo, nós não precisamos necessariamente meditarmos lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Nós vamos falar de Cristo, mas nós vamos usar uma passagem do Antigo Testamento. A Bíblia fala que as coisas do Antigo Testamento elas são sombras das coisas futuras. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela tem um objetivo de conduzir a Cristo. Não há um outro propósito. A Bíblia toda, ela quer nos conduzir até Cristo. Tá? Este é o propósito da palavra do Senhor. Desde quando o homem pecou, desde a queda do homem ali no Jardim do Éden, nós vamos observar que então o foco da palavra é Cristo. Por quê? Porque o pecado é o grande problema da humanidade. Quando Adão pecou ali no Jardim do Éden, então a humanidade passou a ter um grande problema. Porque o pecado, ele gerou a morte na vida das pessoas. Mas não apenas a morte física. O pecado, ele gerou a morte espiritual. Mas como assim? Nós sabemos que Jesus, que Deus, ele é a fonte da vida. E o pecado, ele cortou o elo, ele quebrou a comunhão do homem com Deus. Então, automaticamente, o homem se afastou da vida, que é Deus. Deus é a vida. E quando nós nos afastamos da vida, então nós passamos a ter a morte. A morte em si só, ela não existe. Segundo a ciência, o que existe é a ausência da vida. Quando falta a vida, então gera morte. Então é exatamente assim para nós entendermos. O pecado nos afastou da vida, que é o Senhor. E conforme nós nos afastamos da vida, então isso gera morte. A morte espiritual e até mesmo a morte física, ela acontece. A partir deste problema que houve em relação ao pecado do homem, então Deus, ele já tinha um plano, um propósito. O propósito do Senhor é enviar Cristo para que através da morte de Cristo os pecados fossem redimidos. Alguém teria que morrer para que o homem pudesse então viver, pagar um preço para isso. Isto é a justiça de Deus. Alguém precisava cumprir a justiça do Senhor. Então foi por isso que Jesus ele veio, um homem sem pecado, porque na terra não havia ninguém, porque o pecado ele é herdado, tá? Talvez alguém pode dizer, mas eu não fiz nada, eu não tenho culpa de que Adão pecou. Mas na verdade, você nasceu, você veio de Adão, então nós herdamos, tá? Nós sabemos que nós herdamos coisas dos nossos pais, nós somos parecidos com eles em muitas coisas dos nossos pais. Então às vezes nós somos irritados como o pai é, às vezes nós somos bravos como o pai é, às vezes nós somos tranquilos, herdamos uma tranquilidade dos nossos pais. E isso é normal, tá? Isso é uma herança que nós passamos a adquirir quando nós nascemos. E o pecado não é diferente, nós herdamos o pecado, querendo ou não querendo. Tá? Então por isso que todos pecaram e a Bíblia fala que estão destituídos, afastados da glória de Deus. Afastado da glória de Deus quer dizer que afastado da vida. Por isso que gera a morte. Então o plano de Deus é a partir deste momento
trazer o homem novamente à vida. Por isso que a Bíblia fala que o homem pecou, está destituído da glória de Deus, mas a vida eterna está em Cristo, né? A vida eterna está em Cristo. Por isso que Cristo morreu na cruz, para que nós, através dele, pudéssemos novamente ter comunhão com o Pai. E esta comunhão é que nos dá vida. Nós não temos vida porque somos melhor do que alguém. Nós temos vida porque quando nós aceitamos a Cristo, então novamente aquele elo que ele estava quebrado, ele passa a ser novamente ligado. Aquela comunhão que não existia por causa do pecado, ela passa a existir. É importante nós entendermos o porquê que nós precisamos de Cristo. Nós não precisamos de Cristo porque isto vai nos fazer grandes homens ou vai simplesmente limpar a nossa imagem. Não é este o propósito do Senhor. Muitas pessoas não entendem o porquê que eles precisam de Cristo. Muitas pessoas acham que não tem nada a ver, eu não preciso do Senhor. Vive na sua própria religião, vive na sua própria crença, achando que não precisa do Senhor. Ou muitos acham até que, não, Deus também está comigo, Deus também está na minha vida. E não é este o propósito de Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos ser humildes para entender o que é que o Senhor quer, o porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos é assim: entender, você que está me ouvindo, entenda uma coisa. Se houvesse alguma outra forma do homem ser salvo, que não fosse através de Cristo, não precisaria Cristo ter morrido na cruz. Cristo ele morreu naquela cruz não foi porque ele queria, não. Foi uma necessidade. Ele se entregou, mas porque houve uma necessidade. Então, se o homem pudesse ser salvo pelo teu achar, pelo teu pensar, pelas religiões, se o homem pudesse ser salvo pela cultura de vida, por ser bom, então não precisaria Cristo ter morrido na cruz. Cristo morreu porque a única forma do homem ser salvo é através dele. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Então você tentar chegar a Deus sem ser através de Cristo, isto se torna uma religiosidade na vida do homem. Chegar a Deus sem passar por Cristo. Não tem como. O homem se esforça, mas não consegue. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos apresentar um pouco de Cristo, o que Cristo é. Aliás, daqui para frente, nós iremos fazer alguns estudos com esse objetivo, mostrar e apresentar Cristo, o objetivo e o propósito que Deus tem através de Cristo para a vida do homem, para a vida de todos nós que estamos aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Tá certo, meus irmãos? A leitura que nós vamos fazer está no livro de Êxodo, tá? Êxodo no capítulo de número 15. Nós vamos ler o verso 22 ao 27. Apenas estes 6 versículos que nós vamos ler, tá? E nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, lá do 22 ao 27. E nós vamos entender um pouco sobre Cristo. Este é o objetivo nosso, tá certo? Vamos ler. Êxodo, se você está com a sua Bíblia, abre ela no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, tá? Primeiro é Gênesis, depois é Êxodo, no capítulo de número 15, o verso 22 ao 27. A palavra do Senhor nos diz assim: E depois Moisés fez que Israel partisse do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias pelo deserto sem achar água. E chegaram a Mara, e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso lhe puseram o nome de Mara. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: O que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, a qual jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali ele lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. E disse:
Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei aos egípcios enviarei a ti, porque eu sou o Senhor que te sara. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se assentaram junto às águas. Amém. Esta leitura para a nossa meditação nesta noite. Mas, pastor Alex, o senhor ia falar de Cristo e ler lá em Êxodo. Vamos entender, né? Eu estava dizendo aos irmãos que a Bíblia toda, ela nos conduz a Cristo. Até o Novo Testamento, aquilo que foi depois de Cristo, o objetivo é nos conduzir a Cristo, tá? É nos trazer sempre ao Senhor. O Senhor é o foco da Bíblia, é o principal. Ele é o Salvador, tá? Então, a partir do momento que eu leio a Bíblia e eu quero encontrar outras coisas que não seja Cristo, eu estou perdendo o meu tempo. Porque tudo se realiza na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui o que nós estamos lendo é sobre o povo de Israel. Israel, ele ficou escravo no Egito por 430 anos aproximadamente, e o Senhor os libertou de lá através de Moisés. É uma história bem conhecida, mas eu vou ser bem detalhado, porque pode ter pessoas que não conheçam nos ouvindo, então quero que todos entendam o propósito. O Senhor tinha o povo dele, Israel. Este povo, como eu estava dizendo, ficou escravo no Egito por 430 anos, até que o Senhor resolveu, né, o Senhor decidiu libertar o povo do Egito e dar uma terra para eles. Tá? Então este povo que o Senhor libertou do Egito, que é Israel, o Senhor usou formas para libertar este povo que vem nos ensinar e nos mostrar, nos revelar como que o Senhor é, como que o Senhor trabalha. O povo passou pelo Mar Vermelho, uma luta muito grande que o povo teve que enfrentar ali no Mar Vermelho, tá? Mas o mar se abriu, o povo passou por ele e então o povo começou uma caminhada. Os versículos anteriores aí, até o capítulo anterior, vai mostrar exatamente isso, o povo passando pelo Mar Vermelho e depois começando uma caminhada. Teve um cântico de Moisés, um cântico de Miriam, e agora a partir do verso 22 a Bíblia fala que Moisés fez que o povo caminhasse pelo deserto de Sur, e andaram 3 dias pelo deserto, 3 dias de caminhada. Tá? Então vamos entender assim, o Egito na Bíblia, ele representa o mundo em si, as coisas do mundo, tá certo? Isso é o que o Egito representa. O objetivo do Senhor é tirar o povo do mundo. Quando fala mundo, eu não estou falando do planeta Terra, das coisas que nós vivemos no dia a dia. Não. Quando eu me refiro ao mundo, eu me refiro às coisas que o mundo proporciona. Eu me refiro ao pecado que há no mundo. Eu me refiro tudo aquilo que afasta de Deus. As coisas que desagradam ao Senhor, que está no mundo. O Senhor quer tirar o homem destas coisas, tá certo? O Senhor quer tirar. E aqui eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Muitas das vezes, nós não entendemos Deus. Nós estamos vivendo numa época difícil, onde nós temos alguns questionamentos, ou até ouvimos alguns questionamentos. Entre eles, muitos questionam dizendo, viu, se Deus existe, por que Ele está permitindo estas coisas acontecerem? Por que Ele está permitindo que nós passamos por esses momentos difíceis? Ou muitos questionam, olha, por que tanta guerra, por que tanta peste, por que tanta fome, tanta miséria no mundo? Se Deus existe, por que essas coisas acontecem? Isto é um questionamento que muitas pessoas fazem, e quando as pessoas usam este questionamento, já é o primeiro sinal que eles não conhecem a Deus, tá? Não conhecem ao Senhor. Quem conhece a Deus entende o porquê das coisas. É muito interessante, irmãos, porque nós vamos... Amém. Irmãos, desculpa, teve um
Nós vamos olhar e entender, irmãos, em nome do Senhor Jesus, continuando, que o homem, ele pouco se lembra de Deus. O homem, ele pouco pensa em Deus. O homem troca Deus por qualquer coisa. Todos nós, atualmente aqui no país que nós vivemos, nós temos igrejas, temos tantas coisas, igrejas evangélicas, cultos, finais de semana, mas em muito pouco tempo os homens pensam em Deus. Qualquer coisa, se tem uma partida de futebol na horário da igreja, muitos não posso ir para a igreja porque eu tenho um jogo, porque tem uma novela, ou porque tem uma festa, porque tem um compromisso. As pessoas pouco se lembram de Deus. E o Senhor tem um objetivo: chamar a atenção das pessoas. O Senhor quer atrair a nossa atenção, tá? E uma das formas do Senhor atrair a nossa atenção, às vezes é o Senhor permitindo algumas dificuldades na nossa vida, porque quando as coisas apertam, então os homens, eles lembram de Deus, eles clamam ao Senhor. Então nós vamos entender, o Senhor permite às vezes que as coisas difíceis aconteçam, para que nós possamos sempre nos lembrar que somos dependentes de Deus, tá? Sempre nos lembrar. Nós aqui nos esquecemos de Deus, não é Deus que se esquece de nós. Deus está sempre voltado para nós e chamando a nossa atenção. Agora, pouco nós nos lembramos do Senhor. Agora aqui, irmãos, o Senhor tira Israel do Egito, 3 dias de caminhada. Nós vamos entender um pouco. 3 dias de caminhada no deserto. Irmãos, o deserto representa a nossa vida. O andar no deserto, o deserto é um lugar que não produz, o deserto é um lugar que pouco chove ou praticamente não chove, o deserto é um lugar que não dá alimento, que não dá água, o deserto é um lugar muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. O deserto é um lugar onde pode-se haver as feras, as serpentes. O deserto é um lugar difícil. Para caminhar no deserto, você precisa depender de Deus. Por isso que o Senhor conduziu o povo pelo deserto. Isto representa as dificuldades da vida, representa a dependência do Senhor. Que tudo que nós precisamos, o Senhor vai nos suprir. Então o povo caminhou pelo deserto e diz a palavra que foi uma caminhada de 3 dias. O número 3 na Bíblia representa a ressurreição do Senhor. Cristo, ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Então, não apenas o ato da ressurreição, mas representa o poder da ressurreição. Isto é, nós somos salvos pela morte do Senhor na cruz, mas nós somos transformados pelo poder da ressurreição. Porque quando Cristo ressuscita, então nós vamos ter um Deus que pode morar dentro de nós, um Deus vivo, que agora ele pode transformar a vida do homem. Este é o propósito do Senhor. Então, 3 dias de caminhada, isto é, 3 dias o Senhor ressuscita, então agora o povo para, e o Senhor, após a ressurreição, o Senhor vai mostrar a situação da vida daquele povo. Irmãos, a morte do Senhor, ele tem o poder de nos libertar do pecado. Mas a ressurreição de Cristo, ela tem o poder de transformar a nossa vida. É através da ressurreição do Senhor que Deus nos alimenta, que o Senhor fala conosco, que nós sentimos a presença dele, porque nós não servimos a um Deus morto. Cristo é o único que morreu e ressuscitou. Nenhum outro tem isso. Nenhum outro. Então nós olhamos toda a palavra do Senhor. O único que morreu, que deu a vida por nós na cruz e está vivo é Cristo. E ele está vivo justamente para poder estar conosco. Tá? Para poder habitar dentro de nós e não somente perdoar o pecado, mas poder transformar a vida do homem. Então os irmãos vejam que 3 dias de caminhada, eles olham e chegam a um lugar que chamado Mara, que quer dizer um lugar amargo, e eles têm sede. Eles têm sede. E eles olham para aquele lugar, há uma fonte de água, né? Mas não puderam beber a água, porque a água daquele lugar era amarga. Irmãos,
A água, ela representa a vida. Nós sabemos que nós somos constituídos em 70% do nosso corpo humano é água. A água é aquilo que nós precisamos viver, beber para viver, bastante água, porque nós somos constituídos em partes de água. Agora, esta água amarga que o povo depara com ela, estava representando exatamente a situação espiritual do povo. A vida deles, esta água amarga mostrava a vida deles, como é que estava a vida deles. Então, quando eles chegaram diante, 3 dias caminhando no deserto, eles não tinham água, eles estavam com muita sede. Quando eles viram as águas ali daquele lugar, eles certamente ficaram muito felizes, mas quando eles foram beber, a água era amarga. Oh, que situação! Que difícil. Então eles clamaram: Moisés, o que nós vamos beber? Eles reclamaram da situação da vida deles. Nós temos águas amargas. Nós somos amargos. Sabe, irmãos, nós vamos ver o que o poder da ressurreição faz na vida do homem. Nós, o homem, o ser humano em si, muitas das vezes ele não aceita o que ele é. Nós criticamos as atitudes dos outros que muitas vezes nós fazemos. Os irmãos já observamos que muitas vezes nós criticamos os políticos. Só que o ser humano ele é assim. Ele critica aquele que está lá em cima, mas se ele tiver oportunidade, muitas das vezes ele rouba também. Ele critica às vezes o mentiroso, mas se ele tiver oportunidade, ele mente também. Então, às vezes, nós criticamos a vida amarga dos outros. Só que será que nós também não temos a vida amarga? Será que o poder da ressurreição do Senhor já operou e tem operado na nossa vida? É muito importante nós entendermos isso. Quando eles deparam com aquela água amarga, eles não conseguem beber. É como se o Senhor dissesse para eles: olha, vocês estão vendo? Esta água amarga é aquilo que vocês são. Vocês são amargos. E então eles clamam a Moisés, dizendo: o que nós vamos beber agora, Moisés? E Moisés vai clamar a Deus. E o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, olha ali uma árvore, um pedaço de madeira, um galho. Pega este galho e lança sobre estas águas. Então Moisés pega aquele galho, ele lança sobre as águas, e aquelas águas que eram amargas, elas se tornam doces. Irmãos, isto aqui foi literal, isto aconteceu mesmo, um milagre de Deus. Mas isso tem uma representação muito importante a respeito de Cristo para nós. Porque muitas das vezes a nossa vida ela é amarga. Isso representa uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida pesada, uma vida cheia de problemas, uma vida de pessoas que não conseguem agradar e servir ao Senhor. Quantos estão vivendo uma vida amarga? Quantos estão sendo águas amargas? Então o Senhor fala para Moisés: lança a madeira. Esta madeira, irmãos, representa a cruz de Cristo. A cruz do Senhor. Quando a cruz do Senhor, nós olhamos para a cruz e ela tem um símbolo maravilhoso. A cruz representa o preço que Jesus pagou para nos dar, novamente nos colocar em comunhão com o Pai. Então, esta cruz, irmãos, que foi lançada nas nossas vidas, ela tem o poder de nos tornar doces, agradáveis. Isto é o poder do Senhor, o poder de Cristo. Por isso que eu falei para os irmãos no início, nós queremos apresentar Cristo, mas nós queremos apresentar Cristo no Antigo Testamento para nós entendermos como que ele trabalha, qual que é realmente o propósito dele. E este é um propósito do Senhor: transformar a vida. A madeira lançada sobre as águas transformaram aquelas águas. As águas representam a vida do homem antes da cruz e depois da cruz. Representa a vida do homem antes de Cristo
e depois de Cristo. Antes de Cristo, uma vida amarga, uma vida difícil. Não estou falando aqui, eu quero deixar bem claro, em relação às coisas materiais, a relação a dinheiro, nada disso. Nós estamos falando, irmãos, da comunhão com Deus. O homem, quando não tem comunhão com Deus, por mais que ele conquiste, sempre alguma coisa vai estar lhe faltando. Sempre. A comunhão com Deus é você poder se aproximar da vida. É você poder estar diante de Cristo. Diante do Senhor. Então agora, 3 dias de caminhada, o Senhor mostra a realidade deles. Está vendo essas águas amargas? Elas são vocês estão amargos. Mas após a cruz ser lançada, então estas águas se tornam doces, agradáveis a Deus. Estas águas é aquilo que o Senhor vê em nós. O Senhor, após a cruz de Cristo, após nós termos aceitados ao Senhor, nós precisamos ser doces. Nós precisamos ser agradáveis a Deus, agradáveis ao Senhor. As nossas atitudes, os nossos comportamentos têm que ser agradável. Observe, nunca se esqueça do poder da ressurreição. Nunca se esqueça que após aceitarmos a Cristo, Cristo ressuscitado, Ele quer trabalhar em nós para tirar toda a amargura, para tirar tudo aquilo que desagrada a Ele na nossa vida, para nos fazer doce, agradáveis a Jesus, agradáveis ao Senhor. É muito interessante, irmãos. E nós vamos olhar e ver algumas coisas que, quando Cristo ele é introduzido na vida do homem, então esta vida ela é transformada. Como é que está a tua vida? Como é que ela está? Você pode olhar muitas vezes e falar assim: olha, pastor, minha vida está amarga, minha vida está difícil, minha vida está complicada. Talvez você olha, eu não tenho prazer na minha vida. Eu quero dizer para você que para a tua vida se tornar uma bênção, se tornar um doce, como se diz, você precisa introduzir Cristo nela. O fato de Cristo ter ressuscitado, isto mostra que ele pode ser introduzido dentro do homem, dentro de nós. Há este poder agora. Cristo, ele mora dentro de cada um de nós. E isto só é possível pelo poder da ressurreição. Passamos a ter vida e comunhão pela morte e passamos a ser transformado pelo poder da ressurreição do Senhor em nossas vidas. E olha que interessante. Eles beberam a água, eles se saciaram, porque a água se tornou doce. E então o Senhor diz para ele algo interessante. O Senhor fala assim: olha, se vocês, naquele lugar ali, após esta situação, que o povo pôde meditar, pôde pensar, que Deus estaria com eles o tempo todo, que Deus, a partir daquele momento que iam caminhar no deserto, o Senhor é quem iria suprir a necessidade deles. Não era mais algo que dependeria do esforço de cada um deles. Não, agora o sustento deles, o cuidado deles dependeria do Senhor. E por isso que o Senhor transformou, por isso que o Senhor transformou aquelas águas, mostrando: vocês não poderiam fazer isso, mas eu posso. Quantas pessoas tentam mudar as suas vidas com esforço próprio? Não adianta, você não vai conseguir mudar. Somente Cristo pode mudar. Somente Cristo pode dar uma nova vida para o homem. E então, naquele momento, o Senhor pega e fala para eles assim: olha, eu quero dizer para vocês que se vocês ouvirem a minha voz e fizerem o que é certo, o que é reto, se vocês inclinarem os vossos ouvidos a mim, aos meus mandamentos e guardar os meus estatutos, então eu quero dizer para vocês que nenhum mal daquilo que sucedeu lá no Egito, que sucede lá no Egito, vai acontecer com vocês. Nenhuma das enfermidades lá do Egito vai acontecer com vocês. Que enfermidade é essa? O Senhor estava falando para eles das pragas que o Senhor enviou no Egito, é verdade. Mas sabe, irmãos,
há muitas enfermidades que as pessoas sofrem desnecessário. Eu não estou falando aqui da enfermidade física. Eu estou falando muitas vezes da enfermidade da alma. Eu estou falando muitas vezes da tristeza, da angústia, do desespero, da falta de paz. O mundo sofre muito com isso, mas o povo de Deus não precisa sofrer com isso. Aquele onde Cristo já foi introduzido, aquele que já teve a sua vida transformada, então o Senhor fala: se você ouvir a minha voz e fizer o que é reto, fique em paz, porque você não vai sofrer o que você sofria antes. Aí o porquê muitas vezes nós dizemos que temos uma nova vida com Cristo e muitos não entendem. Muitos não entendem. E é bem interessante isso. Porque nós só conseguimos entender a partir do momento que nós experimentamos. Aqueles muitas vezes que nunca aceitou a Cristo e às vezes critica quem aceitou, é como aquela pessoa, ou até uma criança que você chega e oferece algo para ela e ela fala: eu não gosto. Mas ela nunca comeu. Eu tenho uma filha em casa e eu falo: filha, come aqui isso, eu não gosto, mas você nunca comeu, mas eu não gosto. É mais ou menos essa atitude. As pessoas, elas criticam, ou às vezes não entendem, ou às vezes não querem Cristo como se fosse algo ruim, mas elas nunca experimentaram. Eu vivi a minha vida, boa parte da minha juventude no mundo, desfrutando do mundo, e um dia eu experimentei Cristo, e eu digo assim: olha, se Cristo não fosse bom, eu não estaria servindo ao Senhor hoje. Eu já sirvo ao Senhor há mais de 20 anos, e o porquê que eu experimentei os dois lados, e o porquê que eu estou com Cristo? Porque eu pude provar e ver que Cristo é bom. Então, talvez você fale: mas será que é mesmo? Eu não preciso disso? Experimenta. Não diga que você não gosta sem experimentar. Não diga. Cristo transforma a vida do homem. Cristo cura as enfermidades. O Senhor, a Bíblia fala aqui neste versículo: eu sou o Senhor que te sara. Não está limitado às enfermidades físicas, está limitado às enfermidades emocionais, às enfermidades espirituais, que não há médicos que tratam disso. Não há hospitais que cuidam disso, apenas o Senhor pode curar certas enfermidades na nossa vida. Apenas o Senhor. E ele fala para eles: olha, eu sou o Deus que te sara. Jesus é isso em nós. Jesus é isso. Então entendemos assim, irmãos. Olha, a partir do momento que nós olhamos para a nossa vida, estou fazendo aqui um geral, para nós entendermos Cristo. Uma vida amarga, uma vida difícil, uma vida com o peso do pecado. O pecado é amargo. O pecado é indigesto. Então, Cristo, ele veio para perdoar este pecado, para libertar o homem deste pecado através da cruz. Por isso que Moisés lançou a madeira sobre as águas, e as águas que eram amargas se tornaram doce. O Senhor nos mostrando: olha, a cruz tem o poder de transformar a tua vida. Cristo, ele é aquele que transforma a vida do homem, certo? A partir do momento que o Senhor transforma a nossa vida, então nós vamos entender que há o poder da ressurreição. Não apenas a cruz, mas Cristo ressuscitado, então ele pode morar dentro de nós. E este morar dentro, esta ressurreição do Senhor, é aquele que não apenas perdoa o pecado, mas é aquele que transforma a vida do homem. É aquele que pode a cada dia transformar a vida do homem. Aí por que eu digo que nós somos crentes, irmãos? E quem é crente, quem já teve a cruz lançada sobre a sua vida, precisa entender que você não pode parar aí. Você precisa agora viver o poder da ressurreição do Senhor. Você precisa agora desfrutar do Deus que te sara.
Porque muitas vezes nós servimos ao Senhor, mas vivemos ainda as enfermidades que havia no Egito. Há muitas pessoas que estão em Cristo, que já aceitaram a Cristo como Salvador de suas vidas, mas elas ainda continuam vivendo certas enfermidades. E o Senhor não quer isso. Nunca se esqueça, você serve a um Deus que é o Senhor que te sara, é o Senhor que te dá paz, é o Senhor que te liberta, é o Senhor, irmãos, que cuida de todas as áreas da nossa vida. Então não há o porquê, irmãos, nós vivermos sofrendo com as enfermidades antigas. A Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. O Senhor disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo, pega o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Às vezes nós aceitamos ao Senhor na nossa vida, mas continuamos carregando o fardo pesado. Continuamos carregando o fardo difícil. Não é este o fardo que o Senhor tem para nós. Tome o fardo de Cristo sobre a tua vida. Toma sobre a tua vida o fardo leve, agradável ao Senhor. É isso que o Senhor tem para nós. Então ele insiste em dizer, olha, a cruz já foi lançada sobre a sua vida, você já aceitou a mim como Salvador? Você já se tornou doce? Sim, pastor, já aceitei a Cristo. Talvez você fale, não, eu ainda não. Eu até aceitei, mas por algum motivo eu me afastei. Volte para o Senhor o quanto antes. Não tenho por que você viver uma vida amarga se Cristo tem o poder de te tornar doce, agradável, uma vida prazerosa. Não tenho por que você viver fora da comunhão se Cristo tem o poder de te colocar em comunhão. Somente Ele, não há outro meio, não há outra forma. Toda a Bíblia nos leva a Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então, a partir do momento, eu tenho Cristo, então viva o poder da ressurreição. Deixa o Senhor habitar e transformar a tua vida. Transformar. Este próximo versículo que vamos ler é o último, ele é muito interessante, porque ele diz, e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas. Olha, irmãos, que interessante. Chegaram a um lugar onde havia 12 fontes de água. O número 12 representa o governo de Deus. Nós temos as 12 tribos de Israel, futuramente teria-se os 12 apóstolos. Representa o governo, a direção do Senhor nas coisas. E eles chegaram ali onde havia 12 fontes de águas. Israel ainda não estava, mas já havia em Israel as 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó, constituindo as tribos. E então nós vamos entender algo interessante. Nós vamos ver o cuidado do Senhor com cada uma. O Senhor dizendo, olha, há 12 fontes aqui, isto é, a fonte, a vida. As fontes não eram mais amargas, as fontes eram boas. Há vida para todos aqui. Na minha presença, há vida para todos. A totalidade do Senhor, o governo de Deus, para as 12 tribos de Israel, a vida em abundância na minha presença. Então eles chegaram diante dessas 12 fontes de águas. E ali havia 70 palmeiras. A palmeira, ela é uma árvore grande, forte, e ela representa a vida humana, os propósitos do homem, os planos do homem, os projetos que nós temos. Irmãos, é muito interessante isto, porque no meio de um deserto havia 12 fontes e 70 palmeiras. Isto mostra que no meio do deserto o Senhor tem vida com abundância para nós. O Senhor tem fontes, o Senhor tem vida em abundância. O Senhor diz, olha, eu vos dou vida com abundância. E eu quero que todo mundo tire da mente o materialismo. Nós estamos ligados muito em achar que viver bem e ter uma boa vida está ligado ao material, ao dinheiro,
a ter bom carro, boas casas. Não tem nada a ver. A própria Bíblia fala que muito melhor é o pouco com Deus do que o muito sem ter o Senhor. Então o Senhor nos abençoa materialmente, abençoa sim. Mas eu quero dizer aos irmãos que a vida está em Deus e não nos bens desta terra. A Bíblia nos ensina muito mais as coisas do Senhor do que as coisas desta terra. Lutamos, batalhamos, trabalhamos, conquistamos, sim, isto é bom. Mas que isso não venha a ser o foco principal da tua vida. Porque o tempo passa, daqui a pouco nós partimos, tudo fica aqui e só vai nos ter valor aquilo que nós temos diante de Deus, diante do Senhor. Então essas 70 palmeiras, elas estavam ali diante das 12 fontes. Isto quer dizer, irmãos, que os nossos planos, lembra que as planeiras aqui, ela vai representar os projetos humanos, os planos do homem, que os nossos planos, eles têm que estar diante da vontade de Deus, têm que estar debaixo do governo do Senhor. Tem tantas pessoas que fazem planos e pouco pensam em Deus, pouco pensa-se na vontade do Senhor. Muitas das vezes os nossos planos, elas são de acordo com aquilo que nós queremos, nós muitas vezes nem consultamos ao Senhor para podermos fazer planos. E não é isso que o Senhor quer. Quando você está diante de Cristo, quando Cristo, o poder da ressurreição, opera na tua vida, então o Senhor começa a te conduzir a fontes de águas, o Senhor começa a te conduzir a vidas abundantes, a vida com abundância. Foi o que o Senhor começou a fazer com este povo aqui. Olha, tá vendo? Uma fonte amarga. Mas quando eu sou introduzido, eu transformo esta fonte amarga em fonte doce. E o poder da ressurreição, eu introduzido em vocês para dar uma nova vida, transformar a vida do homem. Então, o Senhor conduz a fontes de águas, a muita vida. E aqui essas palmeiras. Os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos planos, todos devem ser colocados diante desta vida que é Cristo. Todos devem ser colocados diante do Senhor, diante do governo do Senhor. O Senhor tem que governar os nossos planos. O Senhor tem que governar os nossos propósitos. O Senhor tem que governar a nossa vida. É isso que o Senhor quer. Observe que o povo de Israel, eles se assentaram junto às fontes de águas. Isto é, eles desfrutaram da verdadeira vida com Cristo. Os planos estavam no controle de Deus. Era isso que o Senhor estava mostrando para eles. Eles não entendiam isso, mas nós entendemos. Nós entendemos. Meus irmãos, as nossas horas se avançam. Nós já vamos concluir, mas eu quero deixar para todos esta palavra. Deixe que a ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo habite na tua vida. Que você possa sentir a transformação. Talvez você fale assim, pastor, eu não tenho paz. Pastor, eu não tenho alegria. Pastor, eu não tenho força. Eu digo, olha, talvez você ficou só na cruz. Você precisa deixar que Cristo habite e transforme a tua vida. Que o Senhor venha ser introduzido e que nós venhamos crescer e amadurecer a cada dia na presença do Senhor. Venhamos entender o propósito de Deus, porque quando nós entendemos o propósito, nós temos paz. Irmãos, estamos vivendo numa época que o mundo não tem paz. Está todos desesperados. Mas nós que confiamos no Senhor, precisamos ter paz, não porque somos melhores do que ninguém, não. Nós não somos melhores do que alguém, não. Mas porque, irmãos, Cristo está em nós. A vida foi introduzida dentro de nós através do Senhor. O Senhor ressuscitado. O nosso Deus é vivo e nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, desfrute a vida com Cristo. Portanto, eu peço a você, em nome do Senhor Jesus, venha viver a vida com abundância. Venha colocar diante do Senhor as tuas palmeiras, os teus planos, os teus propósitos, os teus sonhos. Todos devem ser governados por Cristo, todos devem estar debaixo da vontade do Senhor. Então, meus irmãos,
eu quero deixar esta palavra com todos nesta noite. Nós vamos continuar apresentando Cristo aos irmãos depois. Na próxima oportunidade que nós tivermos aqui, nós vamos estar falando sobre o maná. No próximo capítulo, aí 16, vai falar sobre o maná também. Também uma forma de mostrar Cristo para nós. São diversas maneiras, diversos aspectos de Cristo. Então Cristo é o alimento, Cristo é o transformador, Cristo é aquele que cura, que transforma, que dá vida. Cristo, ele é tudo o que nós precisamos. Tá certo, meus queridos? Que Deus possa abençoar cada um de nós, tá? E que essa palavra possa ter ficado no coração dos irmãos. Que vocês possam guardar esta palavra e saber que vocês têm Cristo. Talvez você fale, eu não tenho, pastor, então passa a ter. Nós vamos orar daqui a pouquinho e você pode falar, Senhor, eu quero que o Senhor habita na minha vida, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero que essa cruz também seja lançada da minha vida e transforme a minha vida que pode estar amarga em algo doce. Peça para o Senhor. Fala, Senhor, esta palavra falou comigo e eu quero que ela seja real na minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor, o poder da ressurreição, opere em mim também. Para que eu possa ter esta vida com abundância, para que os meus planos estejam debaixo do governo de Deus. Tem tantas pessoas, irmãos, que fazem tantos planos fora do governo de Deus. O Senhor não quer isso. O que você tem construído? Qual é a tua palmeira? Aonde ela está plantada? Está na vida que é o Senhor? Ou está nos teus próprios propósitos, nos teus próprios pensamentos? Irmãos, que Deus abençoe. Cristo é transformador. Cristo perdoa o pecado para pôr o homem em comunhão com o Pai. Cristo transforma as nossas vidas através do poder da ressurreição. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesta noite em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero convidar todos os irmãos para nós fazermos uma oração nesta noite, tá? Vamos orar pela família, por cada casa, por cada lar. Quero convidar você, como nós fazemos de costume, chame a tua família, se estiver aí com você, teu marido, teus filhos. Vamos dirigir uma palavra em oração. Vamos orar pelo nosso país também. Continuar orando pelas autoridades. Que o Senhor dê sabedoria a cada um deles em nome do Senhor. Esta palavra, ela ficará compartilhada aí na nossa página. Talvez você não conseguiu assistir toda, pode estar assistindo depois em nome de Jesus. E eu quero orar com você nesta hora em nome do Senhor nosso Deus. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela bênção desta noite, pela palavra que o Senhor proporcionou a nós transmitirmos a todos aqueles que nos ouvem através deste canal. Obrigado. Pai, nós sabemos o poder que o Senhor tem para perdoar o pecado e para transformar a vida do homem. Nós sabemos que este é o teu maior propósito. Perdoar o pecado, trazer de volta a comunhão e, em nome do Senhor, transformar a vida do homem dia após dia. E eu sei que o Senhor tem feito isso em muitas vidas e ainda há de fazer. Ó Pai querido, que a palavra possa alcançar vidas, que o Senhor possa, através dessa mensagem, consolar os corações, porque nós temos o Senhor, um Deus vivo do nosso lado, um Deus que nos dá paz, um Deus que cuida de nós. Peço que o Senhor guarda a tua igreja, guarda todos aqueles que têm nos ouvido. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa nação, guarda a tua igreja nos 4 cantos da terra, Senhor. Guarda as autoridades que o Senhor tem levantado para cuidar do país. Dê sabedoria. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai, guarda as mentes deles, que o Senhor esteja controlando. Eu lhe peço pela tua infinita graça. Cuida, Senhor. Cuida do nosso presidente. Dê graça àquele homem, Senhor. Dê sabedoria a ele, para que ele venha fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Não conforme a vontade de homens, mas conforme a tua vontade, que o Senhor usa para governar o país, para governar o povo, que o Senhor instrumentaliza ele, ó Pai, dando graça e sabedoria, assim também aos nossos governadores, aos nossos prefeitos. Cuida de cada um, também da liderança da igreja, do teu povo. Dê graça a cada pastor, dê graça a cada líder,
para que o Senhor possa usá-los poderosamente. Fica conosco, eu quero abençoar cada lar, cada casa, cada filho, cada casal nesta hora. Meu Pai, abençoa. Se há algum, ó Pai, que está nos ouvindo, que se encontra enfermo, no Teu nome nós repreendemos a enfermidade. Tu és o Deus que nos sara. Ó Pai, cura enfermo. Ó Senhor, aquela pessoa que está com aquela dor, ó Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Cura ela, Senhor. Liberta, ó Pai, em Teu nome para a honra e glória de Jesus. Visita com a Tua paz, com a Tua graça, com a Tua unção. Eu agradeço ao nome do Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito e que o Senhor continua operando poderosamente em nossa vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por ter nos acompanhado mais esses minutos aqui por este canal. Que Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Permitindo o Senhor, estaremos aqui novamente no sábado, né? Sábado, em um culto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, tá? Que nós venhamos continuar orando para que o Senhor resolva todas as causas em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Que Deus abençoe, obrigado por ter ficado conosco, você que nosso amigo, parente, irmão, irmã em Cristo, que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.